Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês, no nosso último bloquinho aqui do nosso curso de gramática de regência verbal. Vamos fazer alguns exercícios aqui, que é para a gente ter uma visão legal sobre regência verbal, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exercícios, tá? Acompanhe comigo. O primeiro exercício determina o seguinte, ó. A alternativa que apresenta nos parênteses regência verbal, vamos lá, de acordo com as normas padrão, em substituição à expressão destacada no trecho do texto, então veja só, ele tem essa estrutura e está propondo que nós coloquemos essas. Então eles colocam assim, ó, vamos lá. Empurraram e atropelaram as outras para entrar primeiro no vagão do trem. Então, empurraram e pisotearam nas outras. Pessoal, isso daqui está errado. Tanto o verbo pisar quanto pisotear, os dois são verbos transitivos diretos. Então, fique sabendo de uma coisa. Você não pisa em coisa alguma, a não ser que seja um lugar. Você pisa algo. Então, eu pisei o chão, eu pisei a grama. Já viram plaquinhas lá nas praças? Não pise na grama? Está errado. Falou assim, não pise a grama. Regência do verbo pisotear, do verbo pisar, é sem preposição em. Então, está errada essa primeira. Vamos para a segunda. Quando chega a casa, já está na hora de ir para o trabalho. Aqui ele pede para você se dirigir no, né? Pessoal, apenas se você estivesse dentro de um meio de transporte. Então, você dirige-se ao trabalho. Tá bom? Entendido? Pode se dirigir ao trabalho. Agora, no, não, porque não é esse o contexto. Está fora também. Depois, passou tardes longas, vendo pela 1000ª vez a segunda temporada de Grey's Anatomy. Então, olha só, longas assistindo pela 1000ª vez a segunda temporada. Olha só aqui que interessante, isso daqui cai muito. Ele usou de maneira correta a preposição a com o verbo assistir, tá? Porque quem assiste do verbo, o assistir, de ver, de presenciar, é regido pela preposição, tá? Então, pela 1000ª vez, a segunda temporada, se fosse pela 1000ª vez, ao segundo episódio, tá? Então, tem o artigo, tem a preposição, regência perfeita dentro desse contexto. Vamos lá, letra D. Em ambos, perceberam que a felicidade é uma questão. Aqui, ó, conscientizaram-se que faltou a preposição de. Na maioria das vezes, quando você tem um verbo pronominal, deixa eu tirar isso daqui, ó, um verbo pronominal, você tem de ter a preposição fazendo o complemento do verbo, tá? Você conscientiza alguém de algo, tá? Você conscientiza-se de algo. Então, errou aqui também. Vamos ver a última. Se ela não tivesse tanto tempo, não teria nem tempo para falar. Se ela não dispusesse, pessoal, quem dispõe, dispõe de tanto tempo. Errada também. Confirmada a alternativa C aqui como nossa alternativa correta. Vamos para frente? Olha só. Vamos ver uma segunda aqui. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal, de acordo com a norma padrão. Ó, todos perdoavam do defeito ao Joaquim. Pessoal, vamos entender uma coisa? Já antes de resolver tudo. Eu perdoo algo a alguém. Eu nunca perdoo alguém, tá? Eu perdoo o crime ao criminoso. Eu perdoo o pecado ao pecador. Tá? Eu perdoo a falta ao faltante.
mas eu não perdoo ou falta. Então vejam só. Todos perdoavam do defeito ao Joaquim. Ao Joaquim, sim, mas do defeito, não. Depois, todos perdoaram o defeito para o Joaquim. Esse para não tem razão de existir. Todos perdoaram ao defeito do Joaquim por não ser culpa dele, tá? Vejam, nesse caso eu não perdoo ao defeito, eu perdoo o defeito. Todos perdoaram o defeito ao Joaquim. Opa, essa daqui ficou bonita, é a correta. Todos perdoaram ao defeito no Joaquim, tá? Então, tudo errado nessa alternativa, alternativa D. Fique bastante atento para essas questões de regência do verbo perdoar que aparece aqui, tá bom? Então, não vamos errar a regência com esses verbos que são armadilha, tá bem? Vamos para frente. Terceira. Assinale a alternativa cujas palavras completam correto e respectivamente. Você vai ver aqui que ele está misturando tudo. A regência da preposição, a crase e o pronome relativo. Então vamos vendo, olha só. A primeira coluna que nós temos que usar é essa daqui, ó. Opa, é isso daqui. Então vamos ver o que a gente elimina aqui, tá? O aquecimento e a seca que assolam o norte da África há 5.000 anos forçaram espécies ancestrais dos mosquitos a adaptar-se o quê? Pode ser, quem se adapta a. Ambiente é masculino. Eu poderia me adaptar a ambientes, sem nada, ou aos ambientes. Então, não me adapto nos ambientes e nem os. Já achamos duas aqui, 3 delas já estão fora. Tá? Depois, ambientes, homens armazenam água. Quem armazena água? Armazena água em algum lugar. Então, é óbvio que não serve o quê? Que é o em que. Né? Já matamos ali. Aí vejam, na segunda frase, a febre chikungunya, que emergiu na África, chegou à Ásia. Quem chega a algum lugar, tá? Chegou à Ásia, chegou à Europa, chegou a algum lugar. Mas veja, eu chego a algum lugar, cheguei à Ásia, tá? Vamos imaginar que eu estivesse caminhando, indo para lá. Eu chego à Ásia e depois eu volto da Ásia, tá? Falou assim, a Ásia, ela pretende, ela exige, tá? Que você tenha o artigo a dentro desse contexto. Eu chego a algum lugar. Vamos dizer, mesmo que não fosse país, eu cheguei ao palácio. Então, nós temos aqui o artigo, se fosse no masculino. Então, aqui nós temos indicação de crase que sustenta essa e a mesma coisa. E as Américas, tá? E aos mercados. Veja, falou para você não ficar construindo a ideia daquela frasezinha quem vai e voltar dá o tempo inteiro. Ele não foi, ele chegou, tá? Então eu posso trocar assim, mesmo sendo lugares, por elementos masculinos e perceber que eu tenho o artigo o. Então, a alternativa correta, vamos tirar isso daqui, é a alternativa A, que é a que satisfaz essa questão. Tá bom? Vamos para a próxima. Número 4. Mais uma vez, ele coloca ali para a gente completar as lacunas. Ó, lembre-se aqui, mais uma vez, nós estamos com esses elementos aqui primeiros para poder trabalhar. Então, ele coloca o seguinte, ó, assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto a seguir, observando o emprego do sinal de crase e a conjugação verbal, segundo a norma padrão. Então, nós temos 2 elementos ali que nós temos de colocar. Ó, implantaremos um sistema capaz de levar, tem que ser aqueles, né? Aqueles consumidor. Pessoal, quem leva algo, tá? Olha só. Levar informações sobre nossas
promoções. Isso é o que ele leva. Então, ele leva a alguém. Então, vai ser o quê? Consumidores. A aqueles consumidores com sinal indicativo de crase. Isso daí já elimina A, já elimina a D, elimina a E. Tá? Agora, na segunda, ele coloca o seguinte: consumidores fiéis sobre nossas promoções, a partir do momento em que forem lançados. Pessoal, aqui é verbo. Tá vendo que ele está pedindo o emprego do A, né? Que é uma preposição. Então, o que acontece? Nós temos primeiro uma estrutura que é verbal. O verbo não vai admitir nunca um artigo antes. O verbo não tem flexão de gênero, consequentemente, o que eu tenho aqui é apenas a preposição. Então, eu elimino aqui, olha só, mais duas alternativas. Só que se você for observar, ó, já foi a A, já foi a C, já foi a D, já foi a E. Então, nós estamos com a alternativa B, que é a correta, não é verdade? Vamos entender como é que ela funcionou? Olha só. Depois, ele coloca assim: se dispor, vamos imaginar que o verbo fosse só o verbo pôr. Posso dizer se pormos, tá, de recursos suficientes? Né? Se pormos, não, é se pusermos. Tá? Então, é se dispusermos essa é de conjugação, de recursos suficientes, anunciaremos prêmios que atraiam clientes para que, veja do verbo aderir, para que adiram. Você fala, poxa, mas esse verbo não estou tão acostumado. Perceba que você já resolveu a questão antes. Tá? Incondicionalmente, tá? Falou, vão aderir incondicionalmente. Quem adere, adere a algo. São as campanhas. Tá? Sustentando essa estrutura e mostrando para a gente essa referência. Vamos fazer um último exercício aqui, para a gente fechar o nosso bloco. Então, nós temos aqui o seguinte. 5 casais jovens reuniram-se para um jantar. Olha o que ele quer. Ele quer que nós coloquemos, mais uma vez, esses primeiros elementos. Então, vamos ver. Qual deles? Veja, quando nós temos aqui, olha, o cujo, o do qual, a gente tem que entender o seguinte, tá? Eu tenho 2 substantivos, que é o assunto do jantar, tá? Posso colocar aqui o cujo, tá? Vamos ver? 5 casais jovens reuniram-se para um jantar, com que o assunto principal tornou-se. Já vê que não dá. Para o qual o assunto principal tornou-se inevitavelmente a opção. Tá? Reunir-se com um jantar, para o qual tornou-se. Tá? Se eu coloco cujo, veja, 5 casais jovens reuniram-se para um jantar, cujo assunto principal tornou-se inevitavelmente a opção por parto normal ou cesárea. Coube direitinho. Se eu coloco jantar, do qual o assunto não existe porque essas regências, tá? Onde, então, piorou, porque jantar não é lugar. Então, vamos confirmar aqui o aqui, tá? Ó, para o cronista, a busca por um novo cordão umbilical, a que procedemos desde o nascimento. Pessoal, quem procede, tá? Olha só, que ele coloca. Procedemos desde o nascimento, infelizmente é inútil. Ó, nós procedemos. Então, o que ele constrói? Para o cronista, a busca de um novo cordão umbilical. Tá? A que
procedemos, tá? Desde o nascimento, infelizmente, é inútil. Veja, você poderia dizer de que, né? De que? Procede de que? Mas vejam, nós procedemos, quando ele fala para o cronista, a busca por um novo cordão umbilical, aqui procedemos. Esse procede é iniciar, aqui iniciaremos, tá? Falou assim, procede desde o nascimento. Nós procedemos a algo, damos início. Quem inicia, tá? Falou, vamos proceder à aula. Aqui ele não está dando a ideia de origem, tá? Falou assim, nós iniciamos, tá? Para o cronista, a busca de um cordão umbilical. Aqui iniciamos desde o nascimento, infelizmente é inútil, tá? Falou assim, buscar aquilo, aqui iniciamos. O proceder de dar início pede a preposição. Ele não está determinando aí, vejam só, uma ideia de origem, e sim de início. Vamos proceder ao trabalho, vamos proceder à aula. Então é isso que sustenta a preposição a dentro desse contexto, tá? A grande armadilha está na preposição de aqui. Mas veja, como é que você colocaria o jantar aonde o assunto principal, tá? Ou seja, umbilical, em que procedemos? Você não procede em, não procede com, tá? Depois, para a qual procedemos? Você tem o cordão umbilical, a busca para a qual procedemos. Não existe essa construção, tá? Então perceba que até por eliminatória você conquista esse elemento. A grande armadilha é que o verbo proceder de dar início, tá? Proceder a é igual ao quê? Dar início. E é isso que ele está falando, não que nós procedemos, mas sim que nós iniciamos a nossa vida. Uma questãozinha capciosa, alternativa C. É a correta, mas é bom para a gente ter uma boa ideia de tudo aquilo que pode acontecer dentro de uma boa prova. Tá certinho, minha gente? A gente volta então depois com a sequência do nosso curso de gramática. Grande abraço a todos e